Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com você nesse momento. É uma aula um pouquinho diferente, convenhamos, mas é um método para a gente ir aprimorando, então espero que vocês gostem, espero que vocês entendam a proposta dessa aula. Bom, como vocês sabem, meu nome é Lucas e eu vou dar aula de matemática para vocês. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, Cálculo Algébrico. Mas antes, eu queria que você se organizasse. Então, para a nossa aula ser produtiva, ser interessante, para nós apropriarmos o conhecimento, é necessário que você esteja numa mesa, numa bancadinha, você tenha o nosso livro, Crescer em Sabedoria do 8º ano, o seu caderno para realizar os cálculos e aqueles materiais básicos, que são o quê? O lápis, caneta, borracha, régua. Bom, esta aula contemplará suas atividades de matemática para a semana. Então, não é para você fazer, é tudo em uma hora que eu vou fazer. Não, nós não temos 6 aulas semanais. Então, tem uma grande gama de conteúdos aí. Então, com calma, vocês vão desenvolvendo. E é necessário, como vocês sabem, nas minhas aulas, postura e organização. Então, concentração. Tudo bem? Continuemos. Bom, não tem como a gente já partir do capítulo 4. Na final, nós ficamos pelo menos um mês de férias. Nessa concepção, eu sugiro que antes de você iniciar as atividades, você folheie seu livro e passe pelos capítulos que nós já trabalhamos. Ou seja, o capítulo 1, que vai da página 10 a 53, que trata a classificação dos conjuntos numéricos, nós fizemos uma revisão do conjunto dos números naturais, do conjunto dos números inteiros e do conjunto dos números racionais. Também trabalhamos com porcentagem e números decimais. Aprendemos o conjunto dos números irracionais, ou seja, aquelas dízimas não periódicas. Trabalhamos também com o conjunto dos reais, que é aquele conjunto que vai abranger todos os outros conjuntos, e operações com números reais. No capítulo 2, que é denominado o estudo da variável, eu quero que vocês se atentem, que é uma revisãozinha lá do nosso 7º ano, do que é a ideia de variável, o que são expressões algébricas. Continuando no capítulo 2, a gente classificou as expressões algébricas entre racionais e irracionais, lembram? Depois, trabalhamos também a condição de existência e generalizações. É importante você repassar esse conteúdo também aí em casa. O capítulo 3, representações no espaço e no plano, trabalhou um pouquinho a geometria com vocês. Revisamos, na verdade. Trabalhamos com os poliedros regulares e suas planificações. Discutimos e calculamos o teorema de Euler, representações de sólidos na malha, lembra? Malha quadriculada, triangular, depois projeções e vistas, no caso as perspectivas isométricas, cavaleira e cônica. Bom, agora nós vamos iniciar nosso capítulo 4. O nosso capítulo 4 ele começa ali na página 134. A página 134 começa assim, capítulo 4, o cálculo algébrico. E tem um texto introdutório que eu faço questão que vocês trabalhem. O que vocês têm que ter em mente? Nós vamos retornar a trabalhar com expressões algébricas, mas além de trabalhar e identificar o valor de variável, determinar o que ela é, classificá-las, a gente vai entender como elas funcionam e como elas podem ser resolvidas. Bom, continuando, nós temos ali, logo no início da página do texto introdutório, o exercício 1 e 2. Os exercícios 1 e 2, eles contemplam as páginas 134, 135 e 136. O exercício 1, ele fala assim, leia a seguir o começo de algumas situações. Depois, no quadro abaixo, encontre a expressão algébrica que melhor traduz matematicamente as variáveis de cada situação lida. Então, no quadro no seu livro, aí você já tem 4 expressões algébricas. 1, 2, 3, 4. Vocês vão ter 4 textos aí que vocês vão ter que somente elencar. Bom, essa expressão é de acordo com esse texto, essa expressão é de acordo com esse texto. Então, só atenção na leitura, o que são as variáveis, o que são as incógnitas. Tudo bem? Bom,
Eu quero vocês agora ali na página 137. A página 137 vai trabalhar monômios. E ele logo começa com um texto introdutório e a questão 1, que eu quero ler com vocês. Bom, ele fala assim: se você colocasse em linguagem matemática o que disse o pai do Zé, você teria o quê? Na história, você teria esse mapa. Esse nosso mapa, ele tem as distâncias de acordo com monômios. O que são monômios, professor? Nós vamos caminhar para entendimento desse monômio. Mas reparem que a cada percurso a gente tem um número e uma letra. Bom, o atalho vale 5y. Da distância da chácara até a casa do Zé, nós temos uma distância de 2x. Da distância da chácara até o abacateiro, temos uma distância x. Do abacateiro até a rotatória, uma distância 2x. Nossa, professor, mas como que a gente vai calcular isso? Se a gente tivesse o valor de x, poderíamos trabalhar para resolver essa expressão algébrica, não é verdade? Obter o valor numérico dela. Bom, como não temos, ele pergunta na letra A assim: qual é a distância da casa do Zé até a chácara Canto Feliz? Olha, eu tenho a casa do Zé nessa situação e a chácara nessa. Qual que é a distância? Qual que é o trajeto? O trajeto que eu tenho é esse aqui, não é? E onde eu tenho a representação da distância? Nessa situação. Então, a distância da casa de Zé até a chácara Canto Feliz vale 2x. Professor, mas eu não sei o valor de x. Sim, por enquanto não sabemos. Então, essa distância está expressa aqui. Da mesma forma, ele pergunta assim, qual é a expressão matemática que representa a distância que deve ser percorrida da rotatória até a praia? Então, agora a gente tem um outro percurso. Ele quer saber qual a distância percorrida da rotatória até a praia. Não é esse trajeto aqui? Se é esse trajeto, nossa distância percorrida, então, agora é 3x. Tudo bem quanto a isso? Professor, não sei o valor de x. Não, se nós não sabemos por enquanto, apenas continuamos. Bom, esses dois trechos, representados por letras e números, são expressões algébricas? Sim. Dizemos que uma expressão algébrica contém uma parte numérica, representada por um número, e uma parte literal, representada por uma letra. Bom, então a gente vai ter duas separações aí. A parte numérica e a parte literal. A parte numérica também é conhecido como coeficiente numérico. Então, na expressão algébrica 2x, o 2 é minha parte numérica, é o coeficiente numérico. E o x é a parte literal. Queridos, quando eu tenho um número e uma letra, um ao lado do outro, e eu não tenho nenhuma operação explícita, qual operação que eu tenho entre elas? Eu tenho uma multiplicação. Então, atenção quanto a isso, porque é importante vocês se lembrarem. Olha só esse outro monômio. Menos 5/4 de x, y, z. Qual que é a parte numérica? Qual que é o coeficiente numérico da minha expressão? A minha expressão, coeficiente numérico, é menos 5/4. Vocês concordam comigo? E qual que é a parte literal? A parte com as letras, com as variáveis? X, y, z. Então, se atentem para esse primeiro contato com uma expressão algébrica que já é denominada de monômio que nós estamos chegando. Podemos dizer que 2x é igual a 2 vezes x. Deste modo, fica claro que a operação matemática existente entre a parte numérica e a parte literal da expressão acima é um produto. O que é o produto? Resultado de uma multiplicação. Então, para a gente entender essa questão da expressão, a gente tem que ter um produto entre a parte numérica, ou seja, o coeficiente numérico, e a parte literal. Professor, e se for uma adição? Aí temos uma outra condição. Necessariamente tem que ter um produto entre eles. Professor, precisa estar explícito a multiplicação? Não, não estará explícito. Isso que vocês têm que entender. Bom, a expressão numérica composta por
parte numérica, o coeficiente numérico, e a parte literal, produto das variáveis, nomeia-se monômio. Então, sempre quando a gente tiver um número e uma letra um ao lado do outro, nós temos um monômio. Por exemplo, 20x é o monômio 20x. 5y ao quadrado é o monômio 5y ao quadrado. 1/4 de x é o monômio 1/4 de x. Professor, nós podemos fazer um teste? Vamos separar então o que são coeficientes numéricos e parte literal. Bom, se eu tenho o monômio 20x, o coeficiente numérico 20. Parte literal, x. Agora eu tenho o monômio 5y ao quadrado. Coeficiente numérico, 5. Parte literal, y ao quadrado. Agora eu tenho o monômio 1/4 x. Qual que é o coeficiente numérico? Sim, 1/4. E a parte literal? X. Essas expressões são exemplos de monômios. É importante ressaltar que o expoente da parte literal é um número que pertence ao conjunto dos números naturais. O que isso quer dizer? Que o expoente não vai poder ser negativo. Então, atenção quanto a isso, é uma regra. Não pode ser negativo e não pode ser um número fracionário ou decimal. Tem que ser um número natural. Qual que é o conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, tendendo ao infinito, positivo. E ele deixa claro aqui nesse quadro verde, o monômio e o número inteiro. As expressões ax elevado a meio e ab sobre 4x, em que x é a variável, não são considerados monômios, pois há variáveis com expoentes não naturais. Meio é um expoente natural? Não. Meio pertence a qual conjunto? Lados racionais. 0,5 continua na forma decimal. Com a AB sobre 4x, o x aqui está no denominador. Concordam comigo? Como a variável no denominador, eu posso passar ela para o numerador. Só que eu estou encontrando o inverso dessa variável, lá do nosso capítulo 2. Não se esqueçam de retornar ao conteúdo. E quando eu encontro o inverso, eu tenho que inverter o expoente. X elevado a menos 1. Opa, professor, menos 1 pertence ao conjunto dos inteiros e não dos naturais. Isso mesmo, meus queridos. Continuando, nós temos na página 138 a definição de monômio. Olha só como é uma definição clara, mas temos que atentar quanto a isso. Monômio é uma expressão algébrica formada pelo produto de uma parte numérica ou coeficiente numérico e uma parte literal, composta por uma ou mais variáveis. Assim, A vezes x sobre n. Meu Deus, professor, o que é isso? Olha só, A é o coeficiente, um número qualquer. X é a variável, a letra da nossa expressão algébrica. E n é o expoente que necessariamente ele tem que pertencer aos conjuntos dos números naturais. Bom, como que a gente vai entender isso? Vamos fazer exercício da forma de praticar. Lembrando, os exercícios que eu estou passando nessa videoaula para vocês não é para ser feito todos ao mesmo tempo, que vão ser muitos. Você vai ter uma semana para desenvolver eles. Então, façam com calma. Entendam o conceito. Você tem o livro como uma ferramenta fundamental de vocês. Tudo bem? Vamos ver essa aula inteira e depois a gente vai trabalhando as questões no livro. Bom, agora é o momento para você desenvolver o exercício 1, 2 e 3. Lá na nossa página 138, esses exercícios estão elencados. O exercício 1 é muito claro, ele fala assim: em cada um dos monômios a seguir, indique a variável ou variáveis e separe a parte literal da parte numérica. Como ele pede somente a variável, ele não quer o expoente. Eu não tenho meu monômio 2x elevado ao expoente 3 ou x ao cubo? Sim, temos, não é? Qual que é a variável? A variável é x. Concordam comigo? É o que é a incógnita nossa. Qual que é a parte numérica, o coeficiente numérico? Opa, professor, é o 2. Correto, meus queridos. E qual que é a parte literal? A parte literal é a separação aqui. Eu não tenho x ao cubo. Ela é minha parte literal.
Então, cuidado com a coluna variável, ele só quer saber a letra da sua expressão algébrica, do seu monômio. E cuidado com a parte literal. Aí depois eu fui lá no último como exemplo para vocês. Reparem só, eu tenho menos ax sobre 3. Concordam comigo? Quais que são as variáveis, ou a variável ou as variáveis? Ax, variável a e variável x. Aí ele pergunta assim, a parte numérica ou coeficiente numérico. Atenção aí, meus queridos. Eu não tenho explícito o número 1. Mas quantos ax eu tenho nesse numerador? 1 apenas. Vocês concordam comigo? Então, eu tenho menos 1/3 na coeficiente numérico. E qual que é a minha parte literal? Ô, professor, minha parte literal é toda a letra. Como o expoente aqui não está explícito, é expoente 1, eu não preciso colocar. Não precisa mesmo. Fica como ax. Então, atenção para isso, meus queridos. É um exercício tranquilo, mas necessita vocês retornarem. O exercício 2, ele é claro. Ele apenas fala assim. Assinale abaixo as expressões algébricas que são consideradas monômios. Então, atenção aí. Ele quer saber quais expressões são consideradas monômios. Retorne naquele quadro verde da questão do expoente pertencer ao conjunto dos números naturais. O 3, ele simplesmente pede para você associar a coluna corretamente. Então, faça a leitura da parte extensa e depois associe de forma tranquila. Todos esses exercícios estão na página 138. Na página 139, ele quer explicar para vocês o grau de um monômio. E eu vou pedir para vocês pegarem o dicionário de vocês, lá da língua portuguesa, e procurar a palavra grau, que quer dizer. Coloquem no livro de vocês aí. Cada uma das posições vai aparecer, estágios que se escalonam, situação. Mas para a matemática, grau tem um significado próprio. Ele fala assim, grau é o expoente ou a soma dos expoentes de incógnitas. E aí ele vai começar um texto introdutório que vai falar das situações de dois terrenos. Vocês vão ler esse texto e se ligar nessa imagem. A área do terreno 1 é denominada como AB e a área do terreno 2 como AD ao quadrado. A pergunta que eu faço a vocês, são monômios essas áreas? Sim. Possuem um coeficiente numérico? Possuem uma parte literal? Possuem. Coeficiente numérico aqui é 1, concordam comigo? 1AB. E a parte literal? AB. Bom, eu tenho aqui AB ao quadrado. Qual o coeficiente numérico? 1, querido professor. E a parte literal? AB ao quadrado. Concordo com vocês. Cada uma das variáveis que compõem o monômio tem um expoente que define o grau dessa variável. Analisando o grau de cada um desses monômios, podemos concluir que o primeiro terreno tem o monômio AB. Qual que é o grau da variável A? Qual é o expoente da variável A? Se não tem nenhum explícito, é o expoente 1. Qual que é o expoente da variável B, o grau da variável B? Também o expoente 1. O que que você faz com esses expoentes? A somatória. 1 mais 1 gera o resultado 2. Vamos para o terreno 2. Eu tenho meu monômio AB ao quadrado. Qual que é o grau da variável A? 1 também. Agora, qual que é o grau da variável B? Opa, o expoente é 2. Então, o grau da variável B é 2. Somando esses dois graus, ou seja, esses dois expoentes, 2 com 1, eu tenho 3. Ou seja, o grau do monômio do terreno 1 é 2. Grau do monômio do terreno 2 é 3. Professor, mas você só somou os expoentes do monômio. Sim. Para determinar o grau de um monômio, nós temos que fazer a somatória dos expoentes da parte literal. E ele fala, o grau do monômio AB é 2 e o grau do monômio AB quadrado é 3. Então, dizemos que o grau de AB é menor que o grau de AB ao quadrado. Essa situação nossa está na página 139. Peço que vocês façam uma leitura atenta. Continuando, ele vem com a definição de grau de monômio na 140. Grau de monômio é dado pela soma dos expoentes da variável ou das variáveis que formam sua parte literal. Então, eu tenho no primeiro exemplo a ao quadrado, b ao cubo.
Qual que é o grau desse monômio nosso? Somar os expoentes. 2 mais 3, eu tenho o grau 5. Então, ou seja, eu vou somar os expoentes para determinar o grau de um monômio. Observação. É importante ressaltar que o monômio deve ter seu coeficiente numérico sempre diferente de zero. Concordam comigo? Porque se eu tenho um coeficiente numérico zero aqui, 0 vezes qualquer número que seja A ou B dará zero. É uma propriedade, não é? Elemento nulo da multiplicação. Então, atenção quanto a isso. Agora, eu solicito que vocês circulem aí os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 140 e 141, que eles são exercícios importantes para vocês determinarem o que é o grau de um monômio, entender esse monômio como um todo. No exercício 1, ele é direto. Nos monômios a seguir, obtenha o grau. E eu quis fazer o primeiro com vocês. Então, eu tenho o monômio 2,5x ao cubo yz. Reparem que se eu quisesse separar entre coeficiente numérico e parte literal, é fácil. Coeficiente numérico, 2,5. Perfeito. Parte literal, x ao cubo yz. Acabou. Mas não é isso que o meu exercício pede. Meu exercício é muito claro. Determine ou obtenha o grau do monômio. Então, o que eu fiz inicialmente? Peguei o meu monômio e deixei explícito para vocês não se esquecerem. Se não tem nenhum expoente no y, nenhum expoente no z, equivale a qual? Expoente 1. Fazendo a somatória, 3 mais 1 mais 1, ou seja, o grau do monômio nosso é 5. Acabou o seu exercício. Então, quero vocês desenvolverem. Professor, importa o sinal do meu coeficiente numérico? Não. Ele está pedindo para você determinar simplesmente o grau do monômio. Então, você vai pegar a somatória dos expoentes aí desses monômios. Tudo bem? No exercício 2 e 3, também tem uma situação parecida. O 2, a primeira coisa, determine o grau de cada monômio aqui. Porque ele quer saber quais possuem o mesmo grau. Então, você vai determinar de cada um e falar assim, o monômio tal tem grau igual a tal. Só isso. Então, é um exercício para vocês compreenderem de aplicação mesmo da questão. Como que eu determino o grau de um monômio? Depois, no 3, ele quer que você escreva dois monômios que possuem a mesma parte literal e coeficientes numéricos diferentes. Tranquilo, você pode até retornar no seu livro e encontrar monômios assim. E B, que tenham coeficientes numéricos e partes literais iguais e os graus múltiplos de 2. Então, usar a tabuadinha do 2 aí. Tranquilo. Atenção, pessoal, como eu sempre falo para vocês, na leitura do enunciado, ela te dá o caminho da sua resposta. Tudo bem? Bom, depois eu quero vocês desenvolvendo o exercício 4 e 5. O exercício 4 também, são dados os monômios. Aí ele atribui vários monômios para vocês. Escreva-os em ordem decrescente, ou seja, do maior número para o menor. Professor, mas como que eu vou saber? Primeira coisa que você vai fazer é pegar seu caderninho e determinar o grau de cada monômio. Fiz do primeiro para vocês como exemplo. Peguei o monômio 5ab elevado ao expoente 6. Opa, aqui no A não tem nenhum expoente, mas a gente sabe que está implícito o expoente 1. Qual que é o grau desse monômio? 7. Faça isso para cada um. Posteriormente, você classifica esses monômios em ordem decrescente. Atenção quanto a isso. Tudo bem? Bom, continuando, a 5 é um exercício desafio para vocês, mas de um grau de complexidade aí, nada muito elevado. Ele fala assim, sabendo que os monômios, primeiro monômio, segundo monômio, tem o mesmo grau, ele está afirmando isso. Qual o valor de m? Ora, se os monômios aqui têm o mesmo grau, o que eu fiz? Grau do primeiro monômio é igual ao grau do segundo monômio. Primeiro monômio, segundo monômio. Professor, mas eu sei. Não sei, mas posso descobrir. Qual que é o grau do primeiro monômio? 2n mais 2 mais 3 mais 1. Da onde surgiu esse número 1, querido professor? Meus queridos, eu não tenho D aqui.
Se não está explícito o expoente naturalmente é 1. Ah, tudo bem, querido professor. É igual ao grau do segundo monômio, m mais 3 mais 10. Professor, você colocou continuar aqui, mas eu não sei continuar. Você sabe, é lá do nosso 7º ano. Lembra, você não tem uma expressão algébrica aí? Você não tem primeiro membro e segundo membro da sua expressão? Números com letra você desloca para o primeiro membro, números sem letra para o segundo membro, lembrando das operações inversas, e determine o valor de m, que é o nosso exercício está pedindo. Então, atenção para isso. É um exercício desafio, mas de um grau de complexidade legalzinho aí. Depois desses exercícios, eu quero que vocês trabalhem o valor numérico de um monômio. E isso, meus queridos, é bem tranquilo ali na página 141. Por quê? Você já determinou o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, é como consequência isso. O monômio não é uma expressão algébrica? Sim, querido professor. Consequentemente, você determina esse valor numérico. E eu coloquei no quadro para lembrar aqui. Ó. O valor numérico de uma expressão algébrica é obtido ao substituirmos a variável ou as variáveis por um valor numérico ou valores numéricos e efetuarmos as operações indicadas. Então, atenção com isso. Não é nada diferente do que nós trabalhamos. E para isso, lá na página 141, tem uma situação prática. Você tem o monômio 2x. Todos concordam comigo? O monômio 2x tem o coeficiente numérico 2. Parte literal, x. Querido professor, vamos pensar que pede o grau do monômio. Qual que é o grau do monômio? Só tem uma variável, expoente 1, de grau 1. Tá, mas ele quer que você determine o coeficiente numérico. Para isso, a gente tem que saber o valor de x. Porque a gente sabe que o 2 ao lado da variável x aqui, ele está multiplicando. Se x é 10, 2 vezes 10, 20 é a distância. Se x vale 12, 2 vezes 12 dá 24. Se x vale 14, 2 vezes 14 vale 28. Então, percebam, para você calcular isso, você tem que saber o valor. Para você calcular o valor da expressão numérica, você tem que saber o valor da variável ou das variáveis. Nada além do que nós trabalhamos muito nos capítulos 1 e 2 aí do nosso livro. Bom, então eu quero que vocês na página 142 circulem os exercícios 1 e 2. Exercícios tranquilos, mas na qual eu deixei algumas observações para vocês aí. Ó. Observe que no exercício 1, em algumas linhas, ele informa o valor da variável e solicita o valor numérico do monômio. Tranquilo para vocês. Já em outra, ele apresenta o valor numérico e solicita o valor da variável. Nada muito complexo. Então, atenção, você tem que revisar o seu livro para calcular, senão vai ficar cada vez mais complicado. Já o exercício 2, apresentamos outro desafio para você, uma vez que ele apresenta uma expressão e solicita o valor de C. Atenção, ele informa que o valor numérico da expressão é 12, ou seja, o resultado da sua expressão é 12. Pegue essa expressão numérica e iguale a 12 e trabalhe com uma expressão de primeiro membro, segundo membro, números sem letra, segundo membro, números com letra no primeiro membro. Lembrem-se, é um conteúdo revisionário, então não é nada além do que nós já trabalhamos em sala de aula, tudo bem? Bom, vamos para a nossa temática de monômios semelhantes, ali na página 142 ainda. E ele fala, volta aquele trecho do caminho ali. Ó. Você deve ter percebido que no mapa do pai do Zé há um caminho alternativo, chamado de atalho. Então, percebam que você tem um mapa aqui e tem um atalho. Só que no caminho alternativo, ele tem um monômio que tem uma variável diferente, distinta das variáveis. Reparem que aqui a variável é x, 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 só que aqui a variável é y. Então, atenção com isso, porque muda um pouco como resolver o exercício. Tudo bem? Vamos fazer o exercício 1 em conjunto, porque ele é bem tranquilo. O exercício 1, ele fala assim, ó, qual é a expressão matemática que representa a distância que nossos amigos percorreriam ao optar pelo atalho? Então, ele quer sair da casa da chácara e
ir para a praia. Bom, para ele sair da chácara e ir para a praia, pelo atalho ele teria que pegar o caminho 2x, vocês concordam comigo? Vamos lá. Eu saio, pego 2x e depois venho para o caminho 5y. E como que fica então a expressão? Bom, eu não posso somar letras diferentes, então eu fico com 5y mais 2x. Perfeito. Está feita a primeira questão. Quantos monômios possui? Ora, eu não tenho 5x, eu não tenho 5y, é um monômio. Eu não tenho 2x, é outro monômio. Então, eu tenho no total 2 monômios. Aí ele pergunta na B, quais são as variáveis de cada monômio? Quais são as letras de cada monômio aí? Eu tenho a letra x e a letra y. Ok? Aí ele pergunta assim, é possível representar a soma dessas duas parcelas por um único monômio? Tem letras iguais? Porque se tem letras iguais, nós já sabemos que a gente pode somar essas letras. Não. Se eu não tenho letras iguais, eu posso transformar em um único monômio? Não posso no momento. Então, não é possível. Aí ele pergunta e tem um errinho no livro de vocês. Ele fala assim, ó, na letra D. E se, em vez de 5x mais 2y? Está vendo que o livro trocou as variáveis? Eu vou pedir para você arrumar aí. E se, em vez de 5y mais 2x, fosse 5y mais 2y? Opa, 5y mais 2y tem um total de 7y. Você poderia somar, não poderia? E transformar num único monômio? Poderia. É aí que eu quero chegar com vocês na definição do que são monômios semelhantes. Repare que, apesar de terem a mesma parte literal, não podemos dizer que os monômios 5y e 2y são iguais. Eles são monômios idênticos? Não, o coeficiente numérico é diferente. Um coeficiente numérico é 5 e o outro coeficiente numérico é 2. Só que você pode observar que a parte literal é igual. Vocês concordam comigo? Y e y. Pois, para isso, é necessário que tenha o mesmo coeficiente numérico. O nosso não tem. Assim, nossos monômios eles não são iguais. Eles são semelhantes. E isso é importante vocês enfatizarem. Para os monômios serem semelhantes, eles têm que ter a mesma parte literal. A mesma parte literal. Professor, e o coeficiente numérico? Não nos importa. Para que os monômios sejam semelhantes, são aqueles que têm a mesma parte literal. Ou seja, 2xy² é semelhante a xy² sobre 2. Sim, parte literal igual. 6abc não é semelhante a 6abc². Qual que é a diferença? A parte literal é diferente. O coeficiente numérico ele pode ou não ser igual, não tem problema. Mas a parte literal, para os monômios serem semelhantes, eles precisam ser idênticas. A parte literal tem que ser idêntica para ser semelhante. E aí, eu solicito que vocês desenvolvam o exercício 2, vão circulando aí da página 143 e 144. O exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4. Na página 143, o exercício 2 quer saber apenas os valores de A e B. Então, se você for na representação do que são monômios semelhantes, e ele afirma que esses dois são semelhantes, para qual valor A tem que ser aqui para ser igual o valor desse daqui? Então, é um exercício direto. Lembrando, a semelhança de monômios é da parte literal. Então, essa parte tem que ser idêntica a essa parte para ser semelhante. Isso para a letra A e para a letra B. No exercício 3 da página 144, eu quero que vocês não se esqueçam de justificar se a alternativa for falsa. Por favor, hein? Alternativa verdadeira, tudo bem. Está justificado pela definição do que são monômios semelhantes.
Monômios semelhantes são monômios que possuem a mesma parte literal. Agora, se for falso, eu quero que você justifique. E no exercício 4, ele é bem direto. Também, como o exercício 2, ele fala assim: quais devem ser os valores de A e B, de modo que os monômios sejam semelhantes? Então, ele quer saber qual que é o valor de A e qual que é o valor de B para esses valores serem semelhantes. Se você tem variável x aqui e variável x aqui, tem que ter o mesmo grau a sua variável, o mesmo expoente. Que valor será que tem que ser no A aqui? Lembrando que o 2 está multiplicando o A. Se o Z aqui, eu tenho Z aqui, eu tenho 9 multiplicando B, que valor que eu tenho que pôr no B para gerar o resultado 81? Então, exercício direto. Lembrando, queridos, precisa retornar à matemática na definição como um todo para você responder. Continuando, pessoal, esse é nosso último tópico. Por que essa aula está ficando um pouquinho mais extensa? Porque a gente chegando nesse tópico de adição e subtração de monômios, a gente termina. Aprendemos o que é monômio, aprendemos o que é o grau de um monômio, o valor numérico de um monômio, depois a semelhança de um monômio. Os 4 temas. E aí a gente consegue entender em si como é o monômio. Fiquem tranquilos que multiplicação e divisão ficará para as próximas aulas. Bom, adição e subtração de monômios. Ali na página 145, por favor. Na página 145, ele volta com o mapa feito pelo pai do Zé. E ele falou assim, ó: observe que para chegar até a praia sem utilizar o atalho, nossos amigos devem percorrer. Então, ó, saindo da casa do Zé até chegar à praia, ele vai o caminho. Vamos fazer aqui de vermelho. Primeiro, deixa eu pôr marcar texto. Primeiro, ele vai pelo caminho 2x. Então, chegou até a chácara Canto Feliz. Depois, ele percorre todo o caminho de x até o abacateiro. Vocês concordam comigo? Aí, ele do abacateiro até a rotatória percorre o caminho 2x, ok? E, por final, para chegar à praia, da rotatória até a praia, ele percorre o caminho 3x. A nossa tabela é muito clara. 2x, x, 2x, 3x. Qual que foi o percurso? 2x mais x mais 2x mais 3x. Queridos, os monômios aqui são semelhantes? Ó, eu tenho 4 monômios. 1, 2, 3, 4 monômios. Todos têm a mesma variável com o mesmo grau, concordam comigo? Então, você pode reduzir a um único monômio. Você pode somar monômios semelhantes. Quanto que é 2x mais 1x? Eu tenho um total de 3x. Quanto que é 2x mais 3x? 5x. 5x mais 3x, 5x, 6x, 7x, 8x. Chegamos num total de percurso de 8x. Professor, se o exercício me der o valor da variável x, eu posso calcular? Sim. Mas se o exercício como esse não nos der, você não calcula. Tranquilo? E aí, ele fala outra condição para vocês. E agora, se ele trocasse na distância do abacateiro até a rotatória, em vez de ser 2x, se ele colocasse esse valor de 2y, você poderia somar todo mundo? Opa, aí não pode. Por que não, querido professor? Opa, eu sei, professor, é porque eles não são semelhantes. Tem a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Olha só, as distâncias 2x mais x poderia somar 3x tranquilamente. 3x com 3x aqui também poderia somar 6x. Só que aqui eu teria um problema. A variável é diferente, 2y. Eu posso somar os x com o y? Não. Eu só posso somar os monômios que são semelhantes. Desta forma, o total do percurso é 6x mais 2y. E eu paro aí, querido professor? Para aí. Tudo bem quanto a isso? Continuando, pessoal. Ele então vem com a definição de monômios semelhantes. O cálculo que nós fizemos ali atrás, e ele vem falar assim, ó, a soma ou subtração de 2 ou mais monômios semelhantes é obtido pela soma e subtração dos seus coeficientes numéricos. Então, a variável não muda, professor? Não, a variável não muda. Primeira coisa, olha, os monômios são semelhantes?
Sim, querido professor. Então, vocês vão poder fazer a somatória. Somatória ou subtração, depende do que estiver pedindo. Mas e os coeficientes da parte literal? Fica intacta. Olha o primeiro exemplo. Ó. 5x² mais 6x². A parte literal é igual. Somos 5 mais 6, que vai dar 11. O x² mantém inalterado aqui. Ó. Percebam? Depois, eu tenho menos 11z mais 4z. Percebam, a parte literal é idêntica, tanto a variável quanto o expoente. Posso fazer a subtração? Pode. Se eu devo 11 e eu tenho 4, eu fico devendo 7. Devendo menos 7z. Então, se atentem para isso, queridos. Você pode fazer adição e subtração de monômios semelhantes? Posso. E atenção que a parte literal fica intacta. Aí, eu vou deixar para vocês um grupo de exercícios para a semana. Esses exercícios são o exercício de 1 até o 6, das páginas 147 e 158. E eu quero que vocês se atentem. Primeiro, a pergunta central do meu enunciado. Tem que se atentar para isso. Depois, o que é perímetro, professor? Perguntou lá no exercício 3 e 4. Olha, meus queridos, perímetro, de forma simples, para ficar rápido para vocês, é a soma dos lados de um polígono, o contorno da sua figura aí. E na adição ou subtração de monômios, necessariamente eles têm que ser semelhantes. Por que eu estou alertando isso, meus queridos? Olha só, calma que está acabando, tá? Eu sei que vocês estão com saudade, mas calma que está acabando aqui. No exercício 1 e 2, ele é claro. O primeiro, ele pergunta no quadro abaixo, a monômios. Ele está afirmando isso. Assinale apenas os pares de monômios que permitem a adição. Se os monômios permitem a adição, o que tem que acontecer com a sua parte literal? Elas têm que ser o quê? Sim, semelhantes. Correto. Isso mesmo, participação. Atividade aí. Na questão 2, é um exercício que parece complexo, mas você faz com tranquilidade no seu caderno. Lembrando que o nosso livro não tem muito espaço, então você faz bem caprichado, igual o professor Lucas fez aqui, ó, letra bonita. Olha só, ele fala assim, Ricardo distraidamente deixou cair açúcar em uma parte de seus exercícios, que ficaram parcialmente apagados. Complete com o monômio no local indicado, tornando a expressão verdadeira. Eu peguei a letra A aqui, ó. 2x mais 5x mais o rabisco aí, com a mancha do suco, é igual a 15x. Como eu sei que vocês são bem sistemáticos, gostam de capricho, não vai ficar rabiscando o caderno de vocês. Então, para a letra A, eu coloquei a variável A maiúsculo. Então, o que eu fiz? 2x mais 5x mais A maiúsculo, no caso, é igual a 15x. Você não tem que descobrir o que é a mancha? Deixa a sua letra A no primeiro membro e passa os dois outros monômios para o segundo membro. Lembrando da operação inversa. Se é mais 2x, eu passo para lá, menos 2x. Se é mais 5x, eu passo para lá, menos 5x. Fazendo a operação algébrica aí, 15x menos 2x, 13x. 13x menos 5x, eu tenho 8x. Chegamos ao resultado. Lembrando que vocês vão ver que esses exercícios, às vezes dá para você falar, professor, mas eu consigo fazer direto. Sim, é possível fazer de raciocínio. Eu estou mostrando um caminho bem claro para vocês. Vocês vão ter um percurso na semana para fazerem aí de aula. Então, se atentem para isso. Depois, o exercício 3 e o exercício 4 é aquele exercício que eu falei para vocês que usa o perímetro. Só que ele é muito direto. Ó, ele te dá o valor. Ó, escreva um monômio que representa o perímetro das figuras abaixo e a seguir responda. Então, vocês vão ter letra A e B aí. Queridos, se aqui vale A, quanto que vale aqui? A também, querido professor. Aqui. A também, querido professor. Aqui. A também. A mais A, 2A. Mais A, 3A. Mais A, 4A. Então, você consegue determinar toda essa parte aqui, vocês concordam comigo? O lado desse quadrado. E você vai somando. Então, se atentem que não tem nada de muito complexo. Eu quero vocês só com atenção no enunciado. Lembra daquelas observações que eu deixei para vocês? A mesma para B. Na página 148, você tem o exercício 4. O exercício 4, ele é muito próximo do que foi trabalhado no 3. Só que ele deixa oculto essa lateral aqui, ó.
Essa lateral você talvez não tenha o valor explícito de quanto ela vale, mas você pode fazer as projeções, não pode? Projeto 2x aqui, projeto 7x aqui. Então, atenção com o que está pedindo no exercício. Tudo bem? Bom, continuando, nós temos o exercício 5. O exercício 5 ele é direto. Some os termos semelhantes e associe as colunas de forma correta. Se os termos são semelhantes aqui, queridos, fazer a somatória dos monômios. Lembrando, você soma ou subtrai os coeficientes numéricos. A parte literal fica intacta. Tudo bem? E associar. Cálculo no caderno, resposta final no livro. E o exercício 6, como uma base de desafio para vocês aí. Ele fala que os polígonos abaixo possuem o mesmo perímetro. Nessas condições, encontre o valor da incógnita. Queridos, se ele possui o mesmo perímetro, o que você pode fazer com o perímetro do primeiro quadrado? Você pode igualar ao perímetro do segundo quadrado. Querido professor, mas eu não tenho todos os lados do meu polígono. Vocês têm. Vocês sabem fazer a projeção. Se esse lado vale x, quanto que vale esse lado? X também, professor. Se esse lado vale x, quanto vale esse lado? X também. Ah, no meu retângulo eu não sei. Se aqui vale 8, quanto vale aqui? 8. Se aqui vale x mais 3, quanto que vale aqui? X mais 3 também. Concordam ou não? Nossa, que 3 bonito, hein? Mas dá para entender. Ah, professor, mas aí o que eu faço depois que eu fiz isso? Não estou entendendo. O perímetro do primeiro polígono é igual ao perímetro do segundo. Então, faça a somatória dos lados desse polígono, é o perímetro do primeiro. A somatória dos lados desse polígono, perímetro do segundo. Olha, já dei muita dica desse. A última, para vocês que sabem que eu sou bonzinho. Ó, atenção, expressão algébrica, números com letra no primeiro membro, números sem letra no segundo membro. Tudo bem? Meus queridos, o livro que nós usamos foi o livro nosso do 8º ano, Crescer em Sabedoria. Eu quero agradecer vocês por esse momento. Desculpa o vídeo aí que ficou de quase 50 minutos, mas como são uma quantidade de aula muito grande que vocês têm pela semana, eu preciso fazer um vídeo que comporta essas atividades, porque eu sei que vocês não gostam de ficar parados. Vocês sabem a saudade que eu estou de vocês, eu não vou mentir. Eu gosto muito de estar com vocês aí, vocês sabem disso, mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Me desculpe essa primeira aula, assim. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpe o amadorismo, a gente está aprendendo essas novas tecnologias. Eu acho que em breve a gente vai cada vez estar melhor. E eu estou mandando aquele abraço virtual para vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.